Bem, meus queridos irmãos, que a paz e o amor de Jesus continue nos envolver a todos. Nos encontrando novamente, não é? Ficamos felizes pela oportunidade de aprendermos e servirmos junto a Jesus, que é o nosso mestre incomparável, né? O nosso guia, o nosso modelo, que tem inspirado a todos nós a melhorar nossas vidas, a melhorar o nosso comportamento, a melhorarmos a nossa relação com as pessoas. E nesse sentido a gente vem trabalhando nas casas espíritas para que a gente possa, entre irmãos, um dando a mão ao outro, porque a tarefa é árdua, toda tentativa de melhora, ela encontra barreiras, e essas barreiras, as piores que existem, são aquelas que estão dentro de nós. Né? Existem barreiras externas? Existem, mas as mais difíceis de serem vencidas são as internas. Que hábitos que a gente alimentou por muito tempo, muitos séculos, que para a gente deixar ele não é uma tarefa tão fácil, né? Exige, a gente tem que fazer uma forcinha, não é aquela coisa natural. Mas é preciso a gente insistir, fazer aquele esforçozinho por ir se aperfeiçoando, porque esse é o trabalho que nos levará, nos dará as condições para que a gente possa, em um momento futuro, podermos estar aptos a viver num mundo melhor, seja na Terra ou em outro mundo, não um mundo mais evoluído. Mas o nosso planeta também está evoluindo. E nós precisamos caminhar juntos com ele. Bom, muito bem. Hoje nós temos o prazer de ter nossa irmã Isolda de Marilac, que é aqui da nossa casa, que está trabalhando aqui conosco, e que vai trazer o tema influência espiritual versus simbiose. Curioso para saber, né, como é que ela vai abordar, porque é um tema instigante, né? Então vamos aprender junto com ela, ela fez seus estudos, preparou com muito carinho o material e vai compartilhar conosco. Vamos aprender juntos. Mas antes de passar a palavra a ela, a gente vai fazer um pequeno exórdio, que é o tempo que o pessoal vai se chegando aí, né? Para não começar o raciocínio e o pessoal chegar e perder esse início. Bom, eu trouxe uma pequena mensagem aqui do livro Agenda Cristã, que eu estou gostando muito desse livro. Tem uns recados bem diretos aí, e eu achei um hoje, achei tão interessante, que é o capítulo 38, que é Não Estrague o Seu Dia. Veja que mensagem interessante de André Luiz, na psicografia de Chico Xavier. Olha só. A sua irritação não solucionará problema algum. As suas contrariedades não alteram a natureza das coisas. Os seus desapontamentos não fazem o trabalho que só o tempo conseguirá realizar. O seu mau humor não modifica a vida. A sua dor não impedirá que o sol brilhe amanhã sobre os bons e maus. A sua tristeza não iluminará os caminhos. O seu desânimo não edificará a ninguém. As suas lágrimas não substituem o suor que você deve verter em benefício da sua própria felicidade. As suas reclamações, ainda mesmo afetivas, jamais acrescentarão nos outros um só grama de simpatia por você. Não estrague o seu dia. Aprenda com a sabedoria divina a desculpar infinitamente, construindo e reconstruindo sempre para o infinito bem. Eu achei essa mensagem tão interessante, né? Não estrague o seu dia, porque muitas vezes somos nós mesmos que estragamos o nosso dia. Porque irritação, cara feia, azedume, mau humor. Há até pessoas jovens que acham que é meio que cult, meio legal você acordar de mau humor. Mas não é não, gente. É chato. Você dá bom dia para a pessoa não responde, ou dá um grunhido, né? É comum acontecer isso com adolescente, né? Depois parece que vai passando o dia, o espírito vai chegando no corpo e vai falando. Mas é chato você lidar com uma pessoa que já acorda com mau humor. Porque quando a gente adota esse tipo de postura, de tristeza, de desânimo, de mau humor, a gente fica embebido daquele clima negativo. E o pior, porque a gente contamina as pessoas. É ruim para nós, a gente contamina as pessoas, ficam chateadas por diversos motivos. Não aumenta a simpatia delas por nós. Ele fala aqui. Isso é muito interessante. Porque a gente acha, se eu contar meus problemas e ficar falando delas, as pessoas vão gostar de mim mais. Não é verdade. Com o passar do tempo, porque todo mundo já carrega a sua bagagem de dificuldades. Então, não é que a gente não vai dar ouvido a ninguém, que não é bom a gente ouvir, ser um ombro amigo, uma escuta atenciosa, não é isso. O problema é que quando a gente exagera nessa dose, a gente cansa as pessoas.
Não sei se vocês conhecem, né? Às vezes tem aquela pessoa que é tão mal-humorada, tão desanimada, que quando você encontra com ela, chega misericórdia na vida de fulano. E aí a gente, como cristão, a gente se esforça, mas segura, não, tudo bem, vamos dar atenção, mas é um fardo. E por que eu vou me tornar um fardo na vida das pessoas? Eu tinha até um amigo, foi bom que tem até vários enfermeiros, pessoal da saúde aqui, o nosso irmão Josemiro está ali também fora. Eu tinha um amigo que era muito interessante. Ele, quando ele me encontrava, olha, não estou mentindo, é verdade, ele segurava meu braço assim, que era para eu não fugir e ficar ouvindo a história dele. Uma vez ele me descreveu, olha o assunto que ele trouxe para mim. Ele descreveu para mim em detalhes um furúnculo que ele tinha que estourou. Eu digo, meu Deus do céu, o que esse assunto vai me interessar, né? Mas aí eu ouvia lá com paciência ele, dentro do possível, né? Por dentro ele ficava meio remoendo. Era um amigo, eu gostava dele. Mas isso é um tipo de comportamento que a gente vai criando, isso não gera simpatia em relação. Ao contrário, eu posso ser o que se chama. Já ouviram falar do termo espalha bolinho? Já ouviram falar nisso? Às vezes está aquele bolinho, aquele grupinho de pessoas conversando, quando chega uma pessoa assim, chega o bolinho se espalha assim, vai todo mundo embora, porque não quer ouvir aquelas mesmas lamentações, as mesmas reclamações. Né? Não que eu não possa, de vez em quando, expressar alguma coisa, mas se é o tempo todo, se torna uma característica minha, eu me torno uma pessoa intragável. Né? Então evitemos nós ser assim, porque nós só temos a colher coisas negativas para nós. Estragaremos o nosso dia com isso. Não resolve os problemas ficar reclamando, ficar triste, ficar nervoso, ficar aperreado. Não vai mudar o cenário. O que vai mudar o cenário é a minha ação. Eu vou trabalhar, vou fazer a prece, vou me envolver, tentar resolver o problema, mas ficar lamentando, reclamando, não resolve. Né? Aliás, dizem que o termo reclamar é você clamar novamente, é como se você estivesse pedindo que o problema voltasse. Então tem que ter cuidado com isso. Muito bem, então vamos iniciar a nossa tarefa. Vou pedir ao nosso irmão Tarcísio, por favor, venha fazer a prece. Boa tarde a todos, paz e bem, amado Senhor Jesus, Espírito da Glória amiga. Vamos ter hoje aqui aparece nossa irmã Isolda, ilumina para que ela possa passar para todos nós toda a segurança, tudo que nós estamos precisando. Obrigado, Senhor, por mais uma semana, já iniciamos outra já, e te pedimos muita paz, muita luz, que o Senhor nos ilumine, Senhor, ilumine nossos irmãos que estão sofrendo, que passam por dificuldades, enfim, Senhor, nós precisamos de Ti, não vivemos sem Ti. Muita paz, muita saúde a todos, uma boa semana, que Deus nos ilumine, porque o Senhor é nosso pastor e não nos faltará, assim seja. Muito bem, meus irmãos. Então, pedimos permissão a Jesus para dar para iniciar essa primeira parte do nosso trabalho. Então, com a palavra, nosso irmão Isolda. Perfeito. Boa tarde a todos e todas. Quero dizer a vocês que eu estou muito feliz, né? A vocês também que estão aí acompanhando pelo Instagram e vocês que estão de forma presencial. Estou muito feliz de estar voltando depois de um tempo um pouco afastada por alguns motivos das palestras, tá? Então o tema que eu trouxe hoje para vocês, influência espiritual versus simbiose. A primeira pergunta que eu faço a todos vocês, que eu preparei com muito carinho, é: quem é você? Como é que você se percebe? E aí, enquanto o Alan estava fazendo o prelúdio, né, o exórdio, eu disse: como uma casa espírita, ela alinha as pessoas que vão chegando, que fazem parte da organização. Porque foi muito importante a mensagem que ele trouxe. Não estrague o seu dia.
E ele falando, exemplificando e trazendo a questão de que tudo bem, a gente pode ouvir os amigos, familiares, o dividir ele psicologicamente ele é importante. Mas o que ele estava trazendo, não vamos exagerar na nossa dose de inconformação. Porque o reclamar é algo que a gente está inconformado com. E aí a primeira pergunta é: quem é você? Como é que você se percebe? Você se conhece? Muitos vão dizer, claro, Isolda, eu tenho 20, 30, 40, 50 anos, é óbvio que eu me conheço. Mas alguém aqui já se deparou com alguma situação onde, por mais simples que seja, alguém do seu lado, seja um familiar do trabalho, amigo, tu está muito implicante, ou tu está muito estressada hoje, ou se acalma um pouquinho. Quem nunca ouviu isso? Se você não ouviu, parabéns, você está no caminho certo. Mas quem já ouviu é porque... E aí a gente às vezes se surpreende. Eu estou... Isso é uma prova de que a gente não se conhece por completo. Porque o dia a dia não nos permite, às vezes, estarmos conscientes de quem somos no momento atual. Então, o dia a dia, ele faz com que a maioria de homens e mulheres trabalham, são casados, casadas, têm seus afazeres, e o tempo é tão corrido que eu ouço muito, e ainda há pouco eu dizia, como está passando rápido. Parece que foi ontem que eu recebi este convite e já chegou o dia. Então, nessa correria, a gente se perde um pouco de coisas maravilhosas, que é o encontro conosco mesmo. E aí vem a querida Joana de Ângeles, que tanto me inspirou e me inspira, e ela diz: se todos nós pudéssemos compreender as nuances do autoconhecimento, evitaríamos doenças psicossomáticas, que são as doenças que têm seu nascedouro nas nossas relações emocionais, sentimentais, psicológicas. Então, o conhecer-se é o primeiro passo em busca da nossa melhoria. Por quê? Porque eu só consigo mudar aquilo que eu acho que está errado. Entendem? Como eu posso mudar algo em mim se eu não enxergo, ou não acredito, ou não concordo que devo mudar? Então esse é o primeiro passo. Nos conhecermos. É tirar aqueles 5, 10 minutos, não para dizer o que foi que eu fiz de errado hoje, está tudo certo com a lei divina, com a consciência, é mais além. Dizer, por que eu me comportei dessa maneira? Eu não gostei muito do que disseram. Por que estou por mim? É assim que a gente começa a dar os primeiros sinais da busca pelo autoconhecimento. Que Joana de Ângeles, do lado espiritual, vem nos ofertando já de algum tempo grandes relatos e estudos mostrando a importância do quanto necessitamos nos conhecer para evoluirmos, para adentrarmos nesse mundo de regeneração da melhor maneira possível. Bem, e aí vocês vão entender no final da nossa palestra por que eu fiz essa pergunta. Você se conhece? E aí, alguns devem estar se perguntando, versus simbiose, sim. A influência espiritual, eu não sei se vocês sabem o que é simbiose. Simbiose é algo que, olha, eu já não sei mais o que é meu e o que é do outro. Isso é simbiose. Qual é a diferença da influência espiritual e da simbiose? Uma influência, todos nós podemos receber. E aí eu trago a codificação para a tarde de hoje, na pergunta que está no livro 2, quem aqui está vindo pela primeira vez? Sejam bem-vindos. A Casa Espírita ou ao Movimento Espírita? Ok. Então já tem
têm conhecimento do Livro dos Espíritos, não é isso? Ótimo. O Livro dos Espíritos é um livro composto de perguntas e respostas, e que bom que todas as nossas dúvidas estão nele. E no livro 2 está lá, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. E eu escolhi 3 para endossar ainda mais a nossa tarde de hoje. A primeira pergunta que eu escolhi foi: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Pergunta de Kardec. E os espíritos bondosamente disseram: nesse sentido, a sua influência é mais do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Alerta. Nossa, então é mais do que a gente tem noção? Eles nos dirigem? Como é isso? Guarda essa pergunta. Na seguinte, temos pensamentos próprios, nosso, e outros que nos são sugeridos. Kardec, minuciosamente, ele ainda ia, sabe, como um bom professor, ele ia esmiuçando, como se dissesse: mas se esse pedacinho aqui é dessa maneira? Então, temos pensamentos nossos e pensamentos dos espíritos, e a resposta foi: vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que muitos pensamentos vos ocorrem a um só tempo, sobre o mesmo assunto, e frequentemente bastante contraditórios. Pois bem, nesse conjunto há sempre os vossos e os nossos pensamentos, e é isso que vos deixa na incerteza, porque tendes vós 2 ideias para combaterem-se e você escolher. Uau! Então nós já sabemos que os espíritos desencarnados influenciam mais do que nós pensamos nas nossas ações e pensamentos. Ok. Tem pensamentos que são meus e pensamentos sugeridos. Ok. Então vamos voltar para a nossa influência e simbiose. De posse desse conhecimento, vamos adiante, onde a gente começa a entender o que é a influência espiritual. A influência já está dizendo, influi, mas não dita. É comum, é normal, quando estamos num local social, a gente se unir a pessoas que falam a nossa mesma linguagem, que são os grupinhos, né? Os bolinhos. E aí a gente tem uma certa afinidade e vai conversando. Sala de aula, trabalho, né? Em todos os ambientes, até os vizinhos, tem sempre um mais chegado do que o outro, porque é de acordo com o interesse, com o assunto, com a afinidade. Pois bem, para haver uma influência é preciso, no mínimo, uma afinidade. Se eu me junto a vocês, porque vocês estão falando de um assunto que me interessa, e quem são os espíritos? Somos nós sem esse corpo carnal visível para alguns? Então, essa mesma dinâmica, ela tende a continuar. Então, a influência nada mais é do que você estar aqui com Alan, com o senhor José, com Cláudio, Márcio, tá com o pessoal falando sobre qualquer assunto. E aí, vai passando alguns espíritos e, puxa, olha, eu gosto de se falar disso aí. E aí, às vezes, você estava pensando em algo, diz, mas não é bem assim, acabou de me ver uma coisa aqui na mente que eu acho que é dessa maneira. Porque começa ali a ele se exibir no nosso pensamento ao ponto de já dar pitacos e de participarem, mas não invisíveis aos nossos olhos, ou pelo menos numa boa parte, né? Salvando os médios que ouvem e veem e sentem. E aí, essa influência, ela pode ser simples, ela pode ser uma influência do ambiente, do momento, e depois não conseguir com você. Mas, se você tem um pensamento maledicente, se você tem um pensamento de raiva,
quem é que você vai atrair? Espíritos do mesmo jeito. Então, começa das simples coisas, a nossa influência recebida deles. Quem aqui não passou por uma situação onde, nossa, fulano me fez uma raiva, me decepcionou ou me traiu? Aí a gente conversa. Quem já passou por isso? Existe a conversa, o diálogo, e aí existe um certo perdão. Eu te desculpo por aquilo que você disse e fez, espero que não se repita, vamos seguir? Tá, eu desculpo. Passou. Aparentemente tudo resolvido. Depois de um tempo, quando você pode estar com a pessoa, vem uma... sei porque eu perdoei. Parece que vem tudo à tona. Quem nunca se deparou com isso? Será que ali era só o teu pensamento? Será que era só as suas lembranças de um passado real? Ou ali, naquele momento, tinha alguém, por um motivo ou outro, que estava ali? Olha, tá bonzinho contigo hoje, mas te lembra não daquele episódio? Aí eu, paz, eu perdoei, não foi? Tô quase arrependida aqui. E aí, daqui a pouco, você já está numa vibração que aquele irmão sente até um certo prazer, porque a vida dele, as situações que aconteceram com ele, deixou ele com raiva, e ele também sente a mesma coisa que você. E para não ficar só, ele vai lá e instiga você. Porque está aqui também no livro dos Espíritos, porque os Espíritos nos incitam ao mal. Porque eles não querem ficar sozinhos. É óbvio que foi dito mais bonito, né? Mas porque eles não querem ficar sozinhos. É aquela coisa, vamos ficar aqui né? Quem gosta de fumar, nada contra, por favor. Cada um tem o seu tempo de mudança. Mas quem bebe muito, quem fuma muito e que sente muitas vezes um desejo um pouco maior do que o natural. Vocês acham que ali não tem alguém querendo usar você de copo? Ou de instrumentozinho lá do caninho lá de cigarro? Então as influências nascem das simpatias e afinidades de assunto, sentimento e emoção. Influência. E a simbiose é quando o pensamento ele começa a ser persistente. Quando eles ficam de instante em instante instigando você a continuar pensando nisso. E daqui a pouco aquilo que era, olha, eu estava bem, parece que veio um pensamento na hora que eu não sei de onde veio, e eu comecei a sentir raiva. Quando isso acontecer, pode ter certeza que tem alguém ali influenciando você. Mas quando você começar a não conseguir mais distinguir que veio um pensamento ou uma vontade, é porque já está misturado demais. É a simbiose. E nesse processo, não é fácil. Até parece que a gente falando, agora eu já sei, vou sair daqui, linda, maravilhosa, vou botar tudo em prática. Não é assim. Até porque nós somos milenares. Nós já tivemos várias encarnações. E será que em todas elas fomos bons? Vocês se sentem ainda errando? Vocês se sentem ainda no caminhar necessitando e em busca de melhorias? E vem Joana de Ângeles, maravilhosa, psicóloga do plano espiritual, e diz: vocês hoje estão na melhor versão de vocês. Uau! E antes? Em minha última encarnação, como eu não estava? Mas vamos ficar felizes. A gente está aqui e está tendo a oportunidade de ter conhecimento. Eu digo a todas as minhas pérolas que Deus me confiou, que são os meus pacientes que me emocionam muito. Eu digo toda vez que eu posso, eu digo a eles: olha, se você não consegue ainda, respira. Porque nós temos 4 níveis de consciência. Tanto a ciência psicológica explica, quanto a ciência espiritual explica. As duas se casam nesse aspecto. E vai dizer o seguinte: o primeiro nível de consciência é aquele que eu erro e não sei que estou errando. O segundo nível é onde eu erro
mas eu já sei que estou errando, mas não consigo fazer diferente. O terceiro nível é aquele que eu erro, sei que estou errando, mas faço um esforço gigantesco para não errar tanto. E o quarto nível de consciência é aquele que eu nem erro mais, porque ele já é espontâneo. Comportamento e pensamento, eles se entrelaçam de forma espontânea. E é esse o nosso caminhar. Estamos em busca dessa consciência quarta e última, que nos faz estarmos no mundo de regeneração prontos para vivermos nele. É um caminhar muito árduo, de pensar que centenas e centenas e centenas, milhões de anos atrás, a gente estava no primeiro nível de consciência. E vocês e eu estamos aonde? O que é que vocês acham? Cada um busque dentro de si. Eu tenho conhecimento, mas não faço esforço nenhum ainda. Ou eu já tenho, faço esforço. Será que eu estou no terceiro? E por que é importante você saber disso? De novo, você se conhece? Como você se percebe? Como é que você pode ir em busca da sua melhoria se você não se percebeu ainda que precisa mudar? Recebo muito, gente, no consultório, espíritos encarnados sofredores. Na pandemia foram muitas separações, de ter semana de ter 3, 4. O que foi que aconteceu? Porque as pessoas não conseguem visualizar que a culpa não é 100% do outro. É meio a meio. O que você está fazendo para provocar no outro essas sensações de raiva, esses sentimentos de medo? Agora você está dividindo a culpa? Olha, tudo pode ser bem mínimo, mas tem uma parcela nossa. Existem casos graves, onde tem pessoas que não enxergam, agridem, batem suas companheiras e companheiros, que tem também o contrário, e que não conseguem ouvir. Mas na maioria é dos dois. Na maioria, gente. E não sou eu que estou afirmando, é a ciência dos dois campos, espiritual e encarnado. Então isso faz com que a gente tenha uma ideia cada vez mais ampla de que as pessoas ainda não se conhecem. E eu estou trazendo para vocês a necessidade da gente, no mínimo, parar e começar a se observar. E observar o meio que nós estamos. A primeira coisa, você anda se irritando muito? Vamos tirar a própria Joana diz, vamos descartar tudo que é do físico. Investigue suas doenças. Utilizem no plano dos encarnados todos os meios possíveis. Se for comprovado que você não tem nada, então essas suas dores são da alma, elas são espirituais. Então, até aí, até a ciência dos homens, a nossa aqui, ela também nos revela a importância de nos conhecermos. Quantas e quantas pessoas chegam no consultório dizendo assim, olha, eu vim encaminhada do médico, ele disse que eu não tinha nada não, era tudo da minha cabeça. É muito, não é pouco, meus irmãos e irmãs. É só uma prova incontestável de que a maioria não se conhece. E eu não posso ir em busca das melhorias se eu não tenho conhecimento delas, que preciso melhorar. E assim, observe nos mínimos detalhes, quando puder, porque você não vai ficar, olha, e agora, eu estou fazendo o quê? Como é isso? Eu estou me observando, não é assim. Mas alguém reclamou de você, para um pouco, foi que reclamou, será que eu fui demais agora? É nas mínimas coisas, devagar, devagar. Porque quando a gente faz isso, a gente passa a ter mais paciência com o filho, a gente passa a ter mais paciência com o marido, com a esposa, porque você passa a entender algumas coisas que você mesmo fazia. Eita, eu acho que eu fui grossa, agora eu não precisava tanto. Ou eu respondia mais. E quando você faz isso, você também começa a criar um campo magnético em você, onde vão chegar as influências e vai dizer, deixa de ser besta, vai lá e reclama mesmo. E aí você passa a dizer, peraí, não, Isolda, vamos devagar.
Não revida, não. Porque o outro também está nessa situação frágil. Vamos pensar. Esse vamos pensar já irrita eles. Porque eles querem parear com a gente. Eles querem. E por isso, o nosso cuidado. Então a gente agora vai ter que nos observarmos para separarmos o que é nosso e o que é do outro. Não vamos esquecer também que do mesmo jeito que tem 5 que querem que eu sofra, tem 5 ou mais que querem que eu não sucumba, que eu seja feliz. Porque ao longo da vida nós também nos entrelaçamos com afetos e com desafetos. Então nunca pense que você está sozinho, sozinha numa simbiose, que na verdade são as obsessões. Eu só botei bonito, viu? Mas simbiose são obsessões. É quando você não distingue mais o seu pensamento do outro. E aí, sabendo disso, o que é que acontece? A gente passa a observar o nosso comportamento, acessando os nossos sentimentos e emoções. Se vocês conseguirem fazer esse exercício, a gente já vai estar, no mínimo, dialogando com os espíritos. Porque quando chegar alguém para dizer revida, aí a gente vai conseguir ouvir, porque precisa estar na mesma sintonia. Aquele que diz revida não, Isolda, não vai dar em nada não, tu vai adoecer com isso. Opa, o que foi que eu disse aí? Sintonia para ouvir. Por quê? Quando eu estou com raiva, eu não sei se vocês já experimentaram, mas eu já senti raiva, eu já senti tudo que vocês imaginarem. Né? E quando eu estou no auge da raiva, eu não consigo ouvir ninguém. Parece que eu paraliso. Ou então, quando eu estou numa emoção muito forte, sei lá, um acidente, né? Ou alguma coisa forte, alguém que foi internado às pressas, eu não consigo ouvir. Eu tenho essa dificuldade ainda. Porque está forte aquilo demais. Então, é porque a minha sintonia, ela baixou diante de um sofrer. E aí, aquele similar, ele vai se acoplar a mim, ou então chegar perto. Então, quando eu faço o inverso, se acalme, Isolda. Vamos orar e ver se a gente acha uma solução. Então, ali, eu deixei o meu campo vibratório melhor, e aí eu consigo ouvir e ver melhor quem está ao meu lado, tanto encarnado como desencarnados. E é assim que acontece quando a gente vai para uma casa espírita. E tem uma coisa muito interessante, eu no meu começo, esse ano vai fazer 30 anos que eu pisei numa casa espírita. Meu Deus, foi a melhor coisa da minha vida. Porque acabou a agonia de achar que, oh Deus, isso existe mesmo, porque a pessoa nasce, se desenvolve, morre, e minha mãe e minha avó, como é que eu vou ficar sem elas? Eu adolescente, novinha, eu era revoltada. Aí veio a mediunidade para dizer, essa menina vai ter que ver para poder crer e aprender que Deus existe. Aí fui aos 19 anos, está fazendo dia 3 de outubro, 4 de outubro de 93 eu cheguei. E aí eu ouvi, você não é doida? Né? Casa que me acolheu, isso é mediunidade. E foi um divisor de águas. E aí eu entendi, comecei a entender. Uau, é verdade mesmo. A gente está o tempo todo se relacionando com pessoas. Uns de carne, outros sem carne. Mas eles estão aqui. No momento nós estamos ligados, sem saber, através do pensamento. Porque aí, cada um tem o seu problema. Cada um tem sua história de vida. Mas eles estão aproveitando a tua calmaria para começar a dizer, olha, aquele negócio vai dar certo. Tenha mais fé. Assista, tome um passe. E aí vem em forma de intuição ou vem em forma de um chamado. Você não vai tomar passe hoje, não? Eu vou. Porque o tempo todo, Deus, na sua infinita bondade, está proporcionando meios, sejam visíveis ou invisíveis, para nos ajudar. Para poder a gente dar continuidade ao nosso progresso. E olha, se já estamos numa casa espírita, visitando, de passagem, trabalhando ou só ouvindo, isso já é muito bom.
Porque esse é o primeiro passo para a gente começar a se perceber enquanto espírito em evolução. Uau, eu ainda tenho muito orgulho, eu ainda tenho muito egoísmo para, diluir. Eu ainda sou muito inquieta com as questões do sofrimento humano. Eu me revolto muito com o que está aí fora. E aí, você vem e já pelo menos consegue ouvir. E aí você já entra numa sintonia onde vai poder ser mais ajudado. E quando eu estava no início, lá há quase 30 anos, né? Vai ser em outubro, eu fazia a seguinte oração. Hoje eu fico com vergonha, mas eu não vou ter de vocês. Meu Deus, me ajude, afasta esses espíritos de mim, Senhor. Me ajude, porque eu quero ter uma vida, terminar minha faculdade. Afasta, Senhor, todo o mal. Minha gente, quem é que me influenciava? Espíritos. Quem são os espíritos? Os desencarnados. E por que eles fizeram isso? Por que eles estão perto de você e de mim? Vários motivos. Se eu vou ultrapassar o tempo se eu for dizer cada motivo de uma influência espiritual. Porque tem aqueles que chegam perto. Oxi, Alan está fumando, desencarnada. Eu estou desencarnada, vejo o Alan fumando. É brincadeirinha, ele não fuma, eu acho. Aí chega perto, oxi, ele está fumando ali. Peraí, galera, eu vou aqui dar uns tragos. Vamos usar ele como instrumento. Oxi, olha, Ronaldo está bebendo todos, eu vou ali. Vamos lá, Ronaldo. Aí aquela noite você bebe horrores, nem fica embriagado. Te fizeram de copinho. E tem também, você teve coragem de me magoar. Nunca mais eu vou te perdoar. E não perdoa mesmo não, viu? Desencarna, reencarna, desencarna e se transforma naquele espírito que para onde você vai, ele vai atrás. Estou te esperando, vê se tu vai errar e aí eu vou te dar uma rasteira. Que nos acompanha, ó, séculos até. Já foi contado aqui, mas eu gosto muito, quando eu falo sobre influência espiritual, eu adoro aquele de Divaldo, né? Que acompanhou, aquele irmão que acompanhou ele. Não sei se vocês conhecem, se todos conhecerem eu nem falo. É alguém que não conhece. É um espírito, que se dizia espírito obsessor, que acompanhou Divaldo anos e anos e anos, quase 20 anos, não foi? E aí, certo dia, na mansão do caminho, né, botaram numa caixa de papel, um bebezinho recém-nascido, ainda estava bem meladinho, né, de restos do parto, negra, aparentemente isso é palavra de Divaldo, viu? Feinha, não sou eu, foi o que disse. E aí ele recolhe, aí está lá, o espírito, né? Perto do arbusto, né? Tu vai pegar isso aí, Vou, meu irmão, isso aí é uma criança, né? Lógico que no livro, Divaldo detalha mais bonito. Ele faz tudo, mas ele usa todos os argumentos para Divaldo desistir. E aí Divaldo disse, eu vou cuidar dessa irmã, será minha filha e terá tudo que os outros aí de dentro têm. Aí nessa hora, a partir de hoje eu não vou mais te perturbar, porque é essa daí que está nos seus braços, é a minha mãe. Que forte, né? Toda vez eu me emociono, confesso a vocês. Porque foi libertador ali. Porque Divaldo também, gente, Divaldo, 20 anos, imagina, com influência, um obsessor do lado. Aí a gente pensa, né? Eu novinha no início, quando eu li o livro, eu pensei assim, meu Deus, Divaldo, meu Deus, o senhor deixou Divaldo ser influenciado assim. Tentou até suicídio, como é isso? Imagine eu, vou morrer amigo. Aí, depois eu compreendo, depois de anos, né? Porque quanto mais eu estudo, mais eu sei, eu não sei de nada ainda. Aí depois eu compreendo isso, meu Deus, sim, mas se está aqui na Terra, não é assim, ó. Eu tenho conhecimento espírita, eu já sei muita coisa, tá tudo bem, isso aqui já está ótimo, então ninguém vai me aperrear, porque eu já sei de tudo. Não é assim. E eu perdoo todo mundo. Não é só o fato de você perdoar, é o fato de você refazer o passado. Quem nos garante que Divaldo já tinha refeito com esse irmão? Se tivesse refeito 100%, ele não estaria a me perseguir anos a fio.
E naquele momento foi o grande despertar permitido por Deus, que Divaldo se sentiu tocado, acolheu, porque ele já estava em outra condição, não mais na mesma condição que ele tinha ofendido aquele irmão. E aí ele pode fazer aquela caridade e ali o perdão aconteceu. O que foi que aconteceu nesse momento? Se desfez um entrelaçamento, um colchete estava ali. Porque a partir do momento que eu faço um gesto de amor, eu me ligo a você. O amor, ele une as pessoas. Mas a partir do momento que eu lhe ofendo, que eu lhe magoo, eu também me uni a você. São os colchetes espirituais de ligamento uns com os outros. E ele só se desfaz quando uma das partes perdoa e age e refaz aquele feito de forma diferente. E ali foi a oportunidade de Divaldo. Eu não sei quando vai ser a sua, se já aconteceu, quando vai ser a minha. Porque quem não tem espíritos que ficam nos incitando ao mal? Quem aqui pode abrir a boca e dizer: eu não tenho, Isolda? Não temos, estamos no mesmo plano, somos iguais. Um plano de provas e expiações, uns sabem mais, outros sabem menos, mas com as mesmas necessidades. Aquilo que eu já sei, você não sabe, mas também você sabe de coisa que eu não sei. E nos deixa na mesma frequência. Lógico, uns que já conseguiram, né, um adiantamento, porque graças a esses que a gente começa a se espelhar. Então, realmente, no plano de provas e expiações, nós temos os nossos modelos. Você pode ter um modelo em casa, ser a sua esposa, o seu esposo, ser o seu pai, a sua mãe. Você pode ter modelos. Nós temos um modelo maior para a nossa terra, que é Jesus. Nós temos outros tantos modelos, Brasil, Chico, nosso querido, né? Divaldo e tantos outros da Seara. Nós temos dentro da nossa casa aquela pessoa que nos inspira, nos instiga a buscar o mal, ou melhor, buscar o bem, ou no mínimo pensar sobre. Não vou revidar, não. Então, sabendo disso, é libertador, porque eu começo a entender que, eu vou dizer mesmo, afasta, Deus, esses espíritos ruins de mim. Não posso, porque eles podem até se afastar das tréguas, mas se eu não perdoar, eles vão voltar. E aí, quantas e quantas pessoas dizem: oxe, eu estou sem afastado, não tenho pau, estou do meu jeito. O que você está fazendo? Quem é que precisa ainda do teu perdão? Ou quem você também precisa perdoar? Eu não sei, você não sabe. E agora, Isolda? Nós não temos acesso ao passado, graças a Deus. Imagine se você descobrisse que seu filho tirou a sua vida em outra vida. Ou você descobrisse que aquela pessoa no trabalho, mas sabe que dá mais trabalhinho, foi uma pessoa que você estuprou no passado. Já pensou? Ia ser tão constrangedor, mas Deus é muito bom. Ele nos oferta o esquecimento do passado para nos deixarmos livres, para poder a gente ir em busca daquilo que a gente quer. É feito os profissionais de saúde, né? O médico, o enfermeiro, o psicólogo, o fisioterapeuta, ele está lá, ele faz 50%. Mas os outros 50% é seu. Porque não adianta prescrever o que tem que ser feito e você não sair do canto. Então a gente vem para essa casa, esse lar, em busca de conhecimento, para poder, em casa, a gente poder dizer: eu vou exercitar. E vou exercitar como? É no trânsito. É na criança que quer a nossa atenção, mas você está aperreado para pagar o boleto pelo celular. É às vezes a esposa que quer um pouco mais de atenção. É o esposo que está ali precisando só conversar, desabafar do trabalho. E às vezes a gente está tão envolto dentro da gente mesmo que a gente não percebe. E não escuta. Ou então escuta pela metade. Em terapia de casal, gente, vocês não têm noção. Oxi, e por que você nunca me disse isso? Oxi, você deixou eu dizer, você me cortou? Achando que sabia tudo? É o que mais tem, a falta de diálogo. E não é só entre casais. Às vezes eu atendo adolescentes também, e eles dizem: não adianta. Eu vou tentar falar com a minha mãe, quando eu vejo que ela está enveredando por um canto, eu me calo.
gente ainda não se conhece como deveria. E aí, essas nossas ações fazem com que a gente comece a fazer um pouco diferente a nossa prece. Ou pelo menos a minha, tá? Eu é que fazia assim. E eu não peço mais, de verdade. Eu digo, vão comigo. Hoje eu convidei, vão comigo. Porque se eles sentarem aqui ou ficarem lá fora me esperando, eles vão estar dizendo, ela não está matando mais ninguém não, não está abortando mais ninguém não. Ela me chamou para quê? Para vocês também ouvirem, irmãos, para um dia me perdoarem, porque eu não faço mais isso, eu não quero fazer. Eu posso ser até instigada, mas eu desejando, eu não quero mais matar, roubar, estou dizendo as piores coisas, porque nem sempre são isso, né? Às vezes você pode xingar uma pessoa e ela ficar muito ofendida. Não bateu, não estuprou, mas magoou. E isso também pode ser um colchete para você se ligar a essa pessoa. Porque, olha, quando a gente desencarna, a gente leva a nossa bagagem, gente. Dessa e junta com as outras, é sempre acumulativo. Você pode até desistir de evoluir. Aí você vai ficar aqui paradinho. Você não pode retrogradar. Então, vê que coisa maravilhosa. Você pode dar as pausas. Eu não aguento agora continuar. Tá demais. Mas Deus é tão bom que acalenta você. Diz, ó, quando você puder, descansa. Quando você puder, você vai. Então, é só uma dica. Segue quem desejar e estiver pronto. Ao invés de a gente pedir para afastar, a gente pode dizer, venham comigo. Ou, quando você faz o seu evangelho no lar, vou abrir. Irmãos, escutem. Também é um dos motivos de a gente falar em voz alta e comentar aquele trecho do evangelho que você tirou. Que não é só para você. Quando você fala, você se escuta e mesmo sem querer, você já assimila no mínimo 30% neuropsicologia, mesmo sem querer. Além de servir para você também o falar e o discutir em voz alta, serve para quem está do teu lado, aqueles irmãos que você um dia ofendeu, você um dia maltratou. E todos nós temos, gente, todos nós. Assim como nós temos também espíritos maravilhosos, que estão sempre dispostos a nos ajudar. Então essa influência, ela também tem o seu lado bom, minha gente. Às vezes você está tão ali envolto do Senhor e a prece nos aproxima, né, dos nossos amados. Senhor, me ajude nesse grande feito ou nessa situação. Eu não estou sabendo sozinha como fazer. Estou me sentindo meio só aqui. E aí, com certeza, sua avó, né, minha querida avó que eu não tenho, diz, irmãos que você nem conhece, seu guia, você sabe o nome do seu guia? Você conhece seu guia? Eu também nunca vi esse meu guia, não. Eu acho que é um. E aí, eu peço ajuda, me ajuda aqui, porque eu não estou conseguindo sozinha. E nesse momento você se liga. E se ligando, o que é que acontece? Você fica, olha, não passou o problema, mas estou sentindo um pouco de paz. E é nessa paz que eles aproveitam para influenciar, sabe, as respostas que você precisa. As soluções, já sei. Tive uma ideia aqui. Eu não vou agir dessa maneira, eu vou agir dessa outra. Será que a ideia ali foi só sua mesmo? Ou foi porque você desejou e teve ali uma influência benéfica? Porque a influência ela pode ser boa, como ela pode ser para dar continuidade aos seus vícios, aos nossos vícios. E a simbiose, que são as obsessões, tais ou então, e as obsessões como eu me livro. Quando eu busco ajuda e começo a fazer um trabalho primeiro comigo. Você pode procurar uma casa espírita. Temos aqui a terapia do passe, temos também da água fluidificada, temos a vibração, que é colocado o nome aqui seu, da pessoa necessitada. Isso são os recursos espirituais que a gente pode usufruir. E você, em contrapartida, você pode começar a fazer diferente. Porque o que liga, vamos relembrar o iníciozinho da palestra, o que me liga ao meu obsessor é a falta de perdão dele. Se eu quero buscar, eu quero sempre mandar ele embora, vai instigar a raiva dele, ó, tá vendo? Eu vou tanto comigo que tá me mandando embora. Ah, mas não vou. Então a primeira coisa é, folgue um pouco, reconheça. Você não precisa lembrar do que você fez, Deus me livre.
Mas você só saiba, a partir de hoje, olha, não sou eu que estou dizendo, é aqui a codificação, tá? Compilada por Kardec, que nos informa que se tem um obsessor, é porque eu me liguei a ele de algum jeito no passado. Eu não sei como, mas eu me liguei. E se é uma obsessão, uma influência, não foi de forma positiva. Então, o meu antídoto é buscar a minha melhoria. Porque eu buscando a minha melhoria, eu vou estar dando a oportunidade dele também se libertar. Porque cá entre nós, gente, ser obsessor também não deve ser fácil. É sofrimento. E eu nunca tinha me deparado com nesses últimos anos da minha vida. Como deve ser difícil? Sabe por quê? É uma dor profunda. Uma dor profunda. Lembro de uma vez que eu estive com um espírito que era mãe de um que tinha sido assassinado de uma forma bem. Ela estava revoltada, gente. Ela perseguia quem tinha feito isso. Ó, se a gente for olhar uma mãe que estava com seu filho foi assassinado de uma maneira muito horrível. Se a gente olhar assim, ela começou a perseguir. Ela não matou, ela não roubou, ela não fez uma atrocidade. Fizeram com ela, tudo bem. Era para ela perdoar, mas ela não conseguiu. Foi assim que ela se tornou obsessor de uma daquelas pessoas. Então tem várias justificativas. Cada um aqui tem o seu. Mas o mais importante é você sabermos que se eu tenho espíritos que ficam me incitando ainda a fazer coisas erradas, é porque eu estou oferecendo um campo vibratório para isso, através daqui, ó. Lembram das perguntas, as duas primeiras? Eu me ligo aos desencarnados através do pensamento primeiro, certo? Então, se o meu pensamento é bom, quem é que eu vou atrair? E aqueles vão conseguir me ver. Se eu buscar o caminho reto do bem, eles vão entender que eu já me modifiquei e que um dia vai acontecer o perdão. Porque muitos se atrelam a outros achando que aquele ainda é o mesmo de antes. Isso já é um caminho, não é assim, né? Ninguém desfaz uma mágoa secular da noite para o dia. É um trabalho de paciência, de resignação, de conhecimento e de certeza que um dia ele vai nos perdoar, ou eles vão nos perdoar, certo? E aí eu quero terminar com outra pergunta do livro dos Espíritos, que é a 467, tá aqui. Pode o homem se afastar da influência dos espíritos que nos incitam ao mal? Kardec também fez essa pergunta. E a resposta, sim. Então não sou eu que disse aleatoriamente a vocês. Sim, porque eles só se ligam aos que os solicitam por seus desejos ou os seus ultrajes através do pensamento. Bem, então se eu tiver pensamento bom, eles vão ter pelo menos um campo vibratório para começar a me enxergar diferente. Concordam? E nessa linha de pensamento ainda, né, nesse livro Vida, Desafios e Soluções, o espírito Joana de Ângeles ainda diz: devemos ser autênticos em si mesmo, auto-amar-se, olha que bonito, sem derrapar nas ambições acumuladoras inspiradas pelo egoísmo, nem supor-se melhor do que os demais. Constitui uma vitória sobre os conflitos e os complexos que atormentam e facultam a desvalorização da pessoa amargurada entre lutas internas e fracassos externos. Ao aceitar-se como é, desenvolvendo os recursos íntimos para mais crescer e conquistar novos valores morais, o ser atinge o cume das ambições que anelava, sem o saber, não sofrendo os impactos perturbadores das alturas, nem as aflições das regiões servis de onde procede. Então, palavras da nossa querida Joana de Ângeles, que se eu, enfatizando ainda mais a necessidade do bom pensamento,
A gente vai sair daqui sem pensar negativo? Vai não. A gente vai ficar lindo e maravilhoso. Na primeira coisa a gente cai. Mas a grande coisa é, você já tem o conhecimento. E você já pode começar a exercitar. Exercite. E Deus não se preocupe, porque Deus vai dar as oportunidades certas, no momento certo, para você exemplificar. Porque é muito didático, né? Dizem muito que Jesus é o maior pedagogo que nós já tivemos e ainda temos. Ele foi muito didático, ele usou o próprio exemplo para exemplificar o que ele queria ensinar, né? E por isso, em homenagem, a gente está chegando ao fim, em homenagem à mentora dessa nossa casa, né? Desse nosso lar espírita, eu trouxe uma das poesias de Maria Dolores, né? Eu li esse livro faz tantos anos, foi até, poxa, faz muito, foi logo no começo, eu sempre gostei muito de poesia. E veio a calhar, né? Eu pesquisei e consegui, que a internet está facilitando hoje, mas eu não trouxe o livro para mostrar a vocês, mas eu trouxe pelo menos o nome, que é A Vida Conta. E que eu acho muito didático, por quê? Porque todo o tema do Espiritismo, os esclarecimentos possíveis, quando eles vêm atrelados de exemplos do cotidiano, parece que a gente se acha mais, a gente fica mais próximo da gente e a gente consegue ter mais ânimo. E Maria Dolores, ela fazia muito isso. É um livro que fala sobre o cotidiano, cotidiano, coisas que eu e você passa. E que através de poesia, ela falou sobre as coisas mais valorosas da vida. E como forma de incentivo. E é assim que eu quero terminar hoje, sabe? Que como é que eu saio? Lembrando, falamos sobre influência espiritual versus simbiose, que na verdade simbiose são as obsessões. Falei da importância que é o cerne de tudo, que é nos conhecermos para poder agirmos de uma maneira para que haja o perdão e essas influências possam diminuir até ficarem sutis e você dizer, boa ou ruim a influência, eu vou seguir o bem. Porque o problema não é recebermos a influência, é você dizer sim ou não para o que está sendo influenciado. E é uma disposição. A ciência psicológica diz que eu não posso motivar você a beber se você não tiver uma índole lá dentro. Ou algo que te motive. O grande estudioso da motivação humana, Abraham Maslow, já dizia, ninguém motiva ninguém. A gente influencia para que o outro se automotive. Porque a motivação é interna e vem de dentro para fora. Então, para poder te influenciar, eu tenho que ter dentro de você coisas que façam com que eu consiga te acessar. Então, se você tem um desejo para descobrir como é beber em excesso, até se embriagar e ir para a sarjeta, vai ser fácil eu te influenciar. É esse o grande cerne da questão. Então, conheça para poder você saber, você por si só dizer assim, essa influência pode ser boa ou ruim, mas eu quero aqui, eu quero esse caminho. Porque a partir do momento que você faz isso, você vai estar exercitando uma das coisas belíssimas que é o livre-arbítrio. E você vai estar evoluindo de verdade, da melhor maneira possível, com as suas próprias pernas. Porque pode vir, né? Jesus dizer, minha filha, vá por ali. Se não for, eu posso até ir, mas se não for de coração, eu vou voltar. Então tem que ser real, de dentro para fora. Certo? Então, como é que eu posso aliviar minhas influências espirituais e obsessões através da mudança do meu comportamento? Primeira pergunta, você se conhece? Fica a dica para cada um antes de dormir ou quando vai ao banheiro. Em algum momento, pare e pense sobre você. Por que as pessoas dizem isso de mim? É o primeiro alerta. Se as pessoas falam, às vezes você nem se depara, você nem sabe que está agindo daquela maneira. Somos espelhos uns dos outros. Olha como é bonito isso, né? Nossos filhos são os nossos espelhos. É um momento, como é que eu posso reclamar tanto da minha criança se eu também sou assim? Olha, a gente vive rodeados de espelhos, então se olhem e busque dentro de vocês esse autoconhecimento que é libertador. Sem mais delongas, eu quero terminar com esse poema
de Maria Dolores, em homenagem a ela, mentora da casa e que está me acolhendo aqui junto com a equipe, encarnada e desencarnada. Deixa eu fazer um jeito, eu sou míope mesmo. Deixa eu ver se eu consigo ver. O nome é Nunca Esmoreças e eu escolhi a dedo porque, uau, cansa evoluir. Cansa você fazer a coisa certa. Porque a gente tem quantos anos até hoje? Quantas encarnações? Foram muitas. Se você olha para você, você ainda se irrita com coisas no trânsito. Se você ainda fica magoado com alguma coisa que te faz, imagine há 2 encarnações atrás. É assim que a gente vê. Então, é cansativo, gente, porque a gente está naquela, querendo chegar na terceira, de errar e tentar fazer o certo ainda de forma muito, sabe, forçando. Então não está fácil para ninguém. Mas fica feliz que essa é a tua melhor versão até hoje. Mas você pode modificar ainda nessa vida. Então Maria Dolores, ela tinha essa função. Ela dizia que era uma missão de fazer com que as pessoas se despertassem para nunca esmorecer. E o nome da poesia que eu trouxe é Nunca Esmoreças. Talvez os irmãos já conheçam. Alma fraterna, recorda. Os momentos infelizes parecem noite de crises, em que o céu lembra um vulcão. Rebombam trovões no espaço, coriscos falam de morte. Passa irado o vento forte, tombando troncos no chão. Os animais pequeninos gritam pedindo socorro, descendo de morro em morro, cai enxurrada a correr. Mais finda a borrasca enorme, no escuro da madrugada, em riscas de luz dourada, vem o novo amanhecer. Assim é também na vida, se atravessar grandes provas, na estrada em que te renovas, guarda calma, ativa e sã. Sofre, mas serve e caminha. Vence a sombra que te revolta. Se a hora é de tempestade, há novo dia amanhã. E é assim que eu termino. Os dias podem estar tristes, nublados, mas eu vou usar um pouco de Freud, que deixou um legado material. Ele dizia assim: ai de nós, se não fosse a angústia, porque a gente não sairia do canto. Aí vem discípula de Jung, Joana de Ângeles, e diz: é no caos que a gente se renova, é na tristeza que saem as mais belas canções vindas da alma, é na dor que a gente valoriza mais do que nunca a vida, a alegria de ter todos os seus órgãos funcionando bem. É na limitação que você valoriza as encarnações que já se teve, com muita fartura de movimentos e mobilidade, e hoje você tem castrados esses movimentos. Se animem, avante sempre, porque Deus nos consola através desse Consolador prometido, que nos ensina os passo a passo como devemos fazer, como agir em busca da nossa melhoria. Muita paz a todos vocês. Que Jesus, o Mestre, continue sendo modelo de paz e amor e que um dia, espero que não demore tanto, os nossos irmãos que ainda são bem felizes e que passam manhã, tarde, noite, enfim dos dias, anos, décadas e milhões de anos a nos torturar porque estão presos a nós. Que eles sejam felizes um dia. Muito bem, meus irmãos, né? Tivemos aí uma explanação muito interessante, né? Cheia de citações importantes dos Espíritos de Anjo, né? Que ajudam a gente a entender melhor essas ligações aí, que muitas vezes são fortes, né? Mas é isso mesmo, a mensagem no final nos deixa aí essa mensagem de esperança, de que a gente não desanime, que a gente não esmoreça, né? Continue lutando, que a gente vai conseguir. Mais cedo ou mais tarde as coisas se resolvem. Nós temos que fazer a nossa parte, né? Muito bem, então, muito obrigado, nossa mãe Isolda, né? Que é da casa, está participando aqui com a gente. E na semana que vem, nós vamos ter o nosso irmão Ayrton Magno, também da casa, que vem trazer a primeira vez que ele vem trazer um tema, fruto dos estudos que ele tem feito na nossa casa. E aproveitando aí, eu vou dizer que nesse mês de junho, os nossos estudos serão no dia 9 e 30,
nas sextas-feiras, tá certo? Às 19h30. Normalmente é de 15 dias, mas como vai ter o São João, aí excepcionalmente vai ficar um espaçozinho um pouquinho maior. Dia 9, que é sexta-feira que vem, e a outra é só no dia 30. Tá certo? Depois a gente retoma esse quinzenal. A gente está tendo quinzenal porque tem umas tarefinhas de casa e tal, aí tem uma semaninha para poder pesquisar e preparar nossos tempos. E o nosso irmão trouxe um tema que foi fruto de debates no nosso grupo de estudos, que é dificuldades financeiras e auxílio espiritual. Olha que tema interessante também, né? E aí vamos aprender um pouquinho mais com o nosso irmão. Isso é importante até aprender. Lógico, aprender e tomar conhecimento não resolve de pronto todos os nossos problemas, mas nos ajuda, né? A gente vai devagarinho tomando conhecimento, tomando o pé e fazendo as outras coisas, as coisas naturalmente, devagarzinho vão se organizando. Na outra semana, dia 18, nós temos a nossa irmã Mariana Sintra, que é da Casa Chico Xavier, que vai estar conosco também, tratando do tema o sagrado ato de dar. E por fim, no último domingo, que é justamente o domingo de São João, e sou eu para poder palestra. Normalmente eu faço nos dias de feriado, sabe? Aquele dia que é difícil conseguir palestra, até eu me escalo, porque aí, né, tudo bem, se a pessoa se deslocar no nada, está viajando, né? Muita gente viaja nesses feriados. Então estaremos juntos, tratando do tema aceitação e serenidade ativas. Ok? Muito bem. Então, para nós encerrarmos, antes de fazer a prece, quem quiser tomar o passe é só aguardar um pouquinho, tá certo? Que vai ser chamado. Ok? Deixa eu ver se tem mais algum aviso. Alguém tem mais algum aviso para dar? Não, né? Então está tudo ok. Então vamos encerrar. Vou pedir a nossa irmã Cláudia, por gentileza, vai fazer a prece final. Vamos permanecer com esse clima tão amistoso e feliz, elevando nossos pensamentos ainda mais a Deus, nosso Pai, agradecendo por essa instrução tão valiosa em nossa vida. Que possamos praticar a partir do momento que saímos do centro espírita. Que possamos praticar dia após dia para nos tornar pessoas melhores. Abençoa, Senhor, nosso início de semana, abençoa nossa família, nossos lares, abençoa, enfim, todos nós, encarnados e desencarnados, e dá-nos a Tua paz, Mestre Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja. Muito bem, meus irmãos. Sendo assim, pedimos permissão ao nosso Mestre Jesus para encerrar essa primeira parte. Vamos para o trabalho do passe. Muita paz para todos.